Olá, seja bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da cidade. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa, porque nós vamos dar continuidade à nossa entrevista com o Capitão Brás. Mas antes dessa continuidade, porque tem um assunto muito interessante que eu não poderia deixar de trazer para você antes desse pleito eleitoral. Você precisa saber desse assunto. Esse mês que nós estamos tratando de consciência política, para abrir a sua mente, para você entender sobre em quem votar e como votar, você saber o porquê você está votando, até porque todo cristão, todo cidadão precisa ser um cidadão consciente naquilo que ele está fazendo. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Big Dream, tendência, estilo e personalidade. A Big Dream, parceira do CityCast, é a loja feminina mais charmosa da cidade. Roupas, sapatos e acessórios com peças exclusivas. De segunda a sexta, das 9 às 18 e de sábado, das 10 às 19 horas, os atendimentos são personalizados. Ali na rua Máximo Glinglani, 680, ou você pode chamar pelo WhatsApp 16 97405 4717, Big Dream, seu maior sonho. Agradecer também a panificadora Pão de Casa. Deu a hora do cafezinho, a sua melhor escolha é... Agradecer também a panificadora Pão de Casa. Deu a hora do cafezinho? A sua melhor escolha de panificadora é Pão de Casa. Qualidade em pães, confeitarias, salgados, frios, congelados e uma linha completa em mercearia para atender todas as suas necessidades. Tudo feito com amor e carinho. É ali na rua Raulindo de Medeiros Marques, 672, Francisco Castilho, ou pelos fones 3482-1964, 97402-4468. Panificadora Pão de Casa, o cafezinho dentro da sua casa, no melhor estilo e bom gosto. Muito obrigado você que continua ligadinho conosco no CityCast. E hoje, depois desses anúncios, eu quero te convidar, a compartilhar essa live, se inscrever no nosso canal. Com certeza você será edificado. Mas compartilhe isso, porque esse assunto é interessante. Estou aqui com o Capitão Brás. Queria que, em continuação aqui, já que estamos em outra segunda-feira, o senhor desse novamente um bem-vindo ao nosso público. Lógico, obrigado mais uma vez, pastor, pela oportunidade e muito obrigado você por permitir que a gente entrasse na sua casa. Obrigado pela paciência e pela atenção. Capitão Brás, estamos aqui de novo porque um assunto que o senhor tocou no final da sua entrevista, eu não poderia deixar de trazer esclarecimentos ao nosso público, aqui de um candidato a deputado estadual, um homem de relevância aqui na nossa macro-região de Ribeirão Preto, que conhece muito bem a criminalidade e sabe que ela se constrói, não é do dia para a noite, muito pelo contrário, são através dos contatos, através do crescimento populacional, da onde a pessoa está inserida, as amizades que ela acaba fazendo, acaba influenciando na sua formação. E o senhor tocou num assunto muito importante quando o senhor falou sobre projetos de escolas cívicos militares. O senhor iria trabalhar na Lesp no sentido de trazer mais escolas com esse viés para a nossa comunidade aqui, para a nossa região. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Alexandre, primeiramente eu queria falar da dificuldade das escolas, tanto estaduais, que eu tive mais contato com escolas estaduais nessa trajetória minha aí, e muito contato com diretoras e professores. Temos escolas estaduais que a diretora, os professores chegam nas escolas, aí o indivíduo foi lá e furtou toda a fiação. E muitas vezes tem que liberar as crianças porque não vai ter merenda. Às vezes a carne que estava na geladeira estragou, porque o indivíduo foi lá, furtou os fios e a carne ficou estragada. O computador para gerar as provas, para fazer os registros lá de toda a administração, se não levaram, não vai funcionar, porque teve o furto da fiação. E eu acompanhei essas dificuldades até de diretoras que gastam dinheiro do seu bolso para manter a estrutura da escola. Eu já teve uma escola lá em Ribeirão Preto que os indivíduos furtaram os fios, aí ela pagou do bolso dela, colocou concertina, fez ações sociais, rifas, e colocou do bolso dela concertina, que são aquelas cercas do muro, e deixou, o dinheiro não deu para cobrir todo o muro, deixou um vãozinho. Aí o que aconteceu? Passaram uns dias, os indivíduos entraram por esse vãozinho. Aí ela, do bolso dela, comprou mais um pouquinho de concertina e fechou.
Então, a diretora, com recurso próprio, muitas pessoas não sabem disso, né? Com recurso próprio, fazendo a manutenção da escola. E outras dificuldades que a gente sabe também, que o professor tem dificuldade em dar aula por falta de regras, muitas vezes por falta de educação no interior de uma sala de aula. Então, quando a gente fala em escola cívico-militar, tem pessoas que confundem. Tem pessoa que acha que é uma escola de formação militar, que o senhor vai colocar seu filho lá na escola cívico-militar e ele vai sair militar. E não é nada disso. É um sistema de ensino de gestão compartilhada. Os professores civis continuam sendo os professores civis, porém a parte de administração da escola é feita por militares. As crianças usam uniforme, aprendem a cantar o hino nacional, entram em forma. É lógico que tem regras, por isso o nome Escola Cívico-Militar. E aqui na nossa região, pastor, a gente tem Barrinha. Eu participei da inauguração da Escola Cívico-Militar de Barrinha. O senhor tem que ver o orgulho para os pais e a empolgação das crianças durante a solenidade de inauguração. E recentemente eu estive em Barrinha e gravei um vídeo na entrada da cidade que tem uma placa da Escola Cívico-Militar. Eu não filmei porque trata-se de criança e 2 meninos estavam conversando. Um não estudava na Escola Cívico-Militar e o outro sim. O menino olhou orgulhoso para a placa e falou para o outro, olha, eu estudo nessa escola aqui, ó. Eu estudo nessa escola aqui. Aí o outro perguntou, é boa essa escola? Ele falou, ó, ela ficou um pouco mais rígida, mas é muito boa, porque agora ela tem regras. Então estava falando muito bem da escola e com orgulho. E eu não sei se o senhor sabe, o projeto de escola cívico-militar é justamente para pegar a escola de maior vulnerabilidade e transformá-la em escola cívico-militar, para depois mensurar se o trabalho deu certo ou não. Então, se eu entendi direito aqui, um projeto de uma escola cívico-militar, por exemplo, pode pegar uma escola de periferia, que é uma escola que muitos pais talvez têm medo que o filho estude lá, porque ela acaba sendo comandada por uma minoria, porque é a minoria que quer manchar a maioria, né, que se impõe sobre a maioria através do peso da criminalidade, através da maneira em que eles tratam os menores ali dentro, até de uma opressão psicológica, né? Trazendo uma repressão em cima dessas pessoas, e eles acabam se acuando, ficando com medo, a maioria, e eles acabam dominando. O projeto, então, seria, por exemplo, você pega uma escola de periferia e transforma ela em cívico-militar e começa a mostrar para a sociedade que aquelas pessoas ali, se forem bem educadas, com civismo e cidadania, podem ser pessoas do bem, futuros governantes, futuras pessoas preparadas para poder se desenvolver na sociedade. É por aí, capitão? Com certeza, o caminho é esse. Geralmente essas escolas são da periferia mesmo, que é um local de maior vulnerabilidade. E eu estava até conversando com a sua equipe antes de começar o podcast, pastor. A criança ela quer atenção. Então, quando ela coloca um uniforme para estudar, então ela vê que ela está sendo cuidada, que ela está sendo atendida. Então, nas demais escolas eu já vi, muitas vezes o trabalho do diretor da escola comum é colocar o aluno para dentro. O aluno fica lá, já deu o horário de entrada, o aluno fica do lado de fora da escola. Então, o diretor tem que ir lá, vamos, entra para a escola, entra para estudar. Por quê? Se acontecer alguma coisa com esse aluno do lado de fora, o diretor pode ser questionado. Eu já ouvi N diretores passar, capitão, olha, aconteceu a ocorrência do lado de fora da escola, aí os pais vieram cobrar de mim, entendeu? Então, os diretores são comprometidos. Já na escola cívico-militar, já não tem esse problema, porque tem horário para entrar em forma. Pastor militar sabe do que eu estou falando, né? Tem horário para entrar em forma, tem regras. E o crime nem precisa falar, né? Não tem criminalidade na escola cívico-militar. Quando eu fui lá na inauguração, a cantina, não sei se dá para chamar de cantina, tem um local assim, que tem o biscoito, tem as coisas para vender, não tem ninguém que vende. Não tem ninguém que confere o dinheiro. Tem uma caixinha e tem uma placa que fala o seguinte, não vou me lembrar da frase correta, mas fala o seguinte, a honestidade está com você, você tem a sua consciência, então coloque o seu dinheiro aqui, pegue o seu produto, faça o seu troco. O senhor entendeu o valor que prega?
Imagina na cabeça da criança. A criança deve pensar, poxa vida, aqui eu estou numa escola que ninguém desconfia de mim. É ou não é? Você está me formando como um cidadão de bem, né? Cidadão. Capitão, quando eu era menino, eu estava em uma escola aqui de Cravinhos, conhecida como João Nogueira, e eu lembro ainda quando nós entrávamos em forma, na época, em meados de 84, 85, eu ali no terceiro, quarto, quinto ano, né, do ensino fundamental, e nós cantávamos o hino nacional. Eu canto hoje o hino da Proclamação da República, por exemplo, ninguém conhece esse hino. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, né? Ninguém conhece o hino da Proclamação da República, que foi o primeiro hino nacional brasileiro. Ninguém conhece isso. E nós cantávamos isso, na época com o professor Alvino ainda, que cantava com a gente, ensinava. Enfim, essa restauração de princípios de civismo e cidadania dentro de uma escola cívico-militar contribui muito na formação, depois, da pessoa como um cidadão de bem. Queria que o capitão falasse um pouco sobre isso. Pastor, com certeza, eu também sou dessa época, tive aula de OSPB, né? OSPB, né? Sim. E também entrei em forma, cantei o hino nacional. Com certeza, esse ensinamento de civismo reflete até no trabalho policial. A gente vê locais aí, não só da escola cívico-militar, mas de colégios militares também, que são diferentes, né? Colégio militar, até um rapaz da sua equipe comentou que passou num local, aí estava uma viatura parada, aí os alunos saindo prestando continência para a viatura, para os policiais da viatura. Então, com certeza, na escola cívico-militar é ensinado também a respeitar as instituições. E, lógico, a educação a criança tem que ter na casa dela. Quem ensina seu filho, tal, quem educa, são os pais, né? Muitas reclamações de professores e diretores das escolas estaduais que eu conversei é que muitas vezes o aluno chega mal educado na escola e o pai acaba cobrando o professor do diretor. Não, quem ensina limite para o seu filho é o pai e a mãe, né? Só que princípios e valores na escola cívico-militar são passados, e isso faz toda a diferença, e tenho certeza que reflete até dentro da casa dele. Com certeza. O capitão acredita que eu vou falar aqui pela cidade que eu moro, aqui, Cravinhos, né? De repente tem alguém de fora aí, e certamente esse vídeo vai para o estado inteiro, porque vai ser compartilhado por muitas pessoas. Nós estamos numa cidade aqui de cerca de 40 mil habitantes, né? Eu falo que Cravinhos é a Beverly Hills da região de Ribeirão Preto. A cidade mais gostosa da região de Ribeirão Preto é Cravinhos. Estou certo, capitão? Muito bonita, Cravinhos. Olha aqui. Que coisa mais linda, né? Parque ecológico maravilhoso aqui. E uma cidade de 40 mil habitantes comporta pelo menos uma escola cívico-militar? Lógico, comporta. Cravinhos, se não for maior, é do mesmo tamanho que Barrinha, daqui do lado. Barrinha aqui do lado. Tem a escola lá. O prefeito Zé Marcos lá implantou a escola cívico-militar. Com certeza comporta. E me comprometo, viu, pastor? Sendo eleito, o meu objetivo principal, além de defender as forças policiais, que é a minha base, na parte da educação, é trazer mais escolas cívico-militares para Ribeirão e para a região. E Cravinhos está aqui do lado. E Ribeirão Preto, como uma cidade macro aqui na nossa região, como uma cidade de mais de 700 mil habitantes, hoje comportaria em média quantos? O senhor tem alguma ideia se pode ainda ter mais ou pode abranger? Porque nós temos uma carência nas escolas estaduais, principalmente de periferia. Eu estava conversando com uma professora amiga de matemática e ela mora no Parque Ribeirão Preto e dá aula aqui em Cravinhos. Eu falei, você já não pensou em dar aula perto da sua casa? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Ela falou, eu prefiro pegar 2 ônibus do que dar aula lá. Eu tenho medo dos alunos. Você acredita nisso? Acredito, porque eu vivencio isso, né? Ocorrências em escolas não é briga de aluno tal. Ocorrências em escola é ocorrência de crime. Muitas vezes a criança vai na escola só para se alimentar, pastor. Hoje nós temos crianças que chegam no 9º ano e estão analfabetas. Não sabe ler. Não sabe ler e escrever. O senhor já imaginou isso na época que o senhor estudava?
É inadmissível, você Inadmissível. pensar um negócio desse. Não dá para pensar. E se a professora for chamar a atenção na sala de aula, é capaz dela sair lá fora e estar aguardando ela para ameaçar E ela. Se não ameaçar na sala. E o que é mais preocupante, muitas vezes o professor e o diretor, num primeiro momento, ele é refém, é lógico, estou falando aqui de uma forma genérica, né? Ele é refém do aluno, e aí quando aciona os pais, passa a ser refém dos pais. Porque muitas vezes os pais dão razão para os seus filhos e não vê a dificuldade do professor e do diretor. Então ela acaba aí tendo dificuldade nos dois pontos, em ensinar para o aluno, no primeiro problema com o aluno, e depois em esclarecer para os pais o problema pontual ali na escola. Entendi. E no caso de uma escola cívico-militar, o professor continua sendo um civil. Porém, essa administração militar, ela acaba trazendo uma consciência cidadã maior. Sim, porque quem está trabalhando ali no pátio são militares, né? A organização, a administração, tudo ali são militares, por isso o cívico-militar. Né? E acaba gerando assim um respeito, colocando um limite. Sim, além de colocar um limite, pastor, lembrei de um dado que eu estava em Sertãozinho, estou em campanha, né? Campanha então, não cada para, né? Cada dia eu estou Cada numa dia num cidade. E ontem eu estava em Sertãozinho, estava conversando com o prefeito lá de Sertãozinho, e depois encontrei um amigo meu que trabalha em Sertãozinho e mora em Barrinha. Ele falou que a lista de espera da Escola Cívico-Militar de Barrinha está muito grande. Já tem lista aí para 4, 5 anos, segundo ele, não chequei esse dado. Por quê? Por que será que os pais estão procurando a Escola Cívico-Militar para colocar seus filhos? Porque é ruim? Não, porque é boa. É boa. O pai deve estar vendo a hora que o filho chega em casa a diferença, porque muda. Até o projeto, no nosso último podcast, eu falei do projeto Tatame Amigo, e teve até uma reportagem, eu acho que da Rede Record, foi lá entrevistar uma das mães do projeto, falou que o filho dela só brigava na escola, aí depois, acho que ela tinha 2 filhos que praticavam judô lá na companhia, aí falou que depois que começou a praticar o judô, eles ficaram mais calmos, não davam trabalho na escola, eram meio imperativos, e agora tranquilo. Então, o esporte e a educação, e a cultura também, sim, com certeza, aí só traz bons frutos para a criança. Capitão, o senhor estava falando de algo aqui, e a gente caminhando nessa mesma linha de pensamento, a educação a gente sabe que vem de casa, né? E eu sou de uma época onde as mães ficavam em casa, e hoje nós sabemos que o casal trabalha. O casal sai de manhã e o casal volta à noite, e às vezes o filho fica o dia inteiro. A escola cívico-militar, embora ela vai ajudar, né? A educação tem que continuar vindo de casa, porém, esta formação cidadã que a escola cívico-militar vai trabalhar, vai ajudar na construção também da educação dessa criança. Ah, com certeza, né? Com certeza. Com certeza isso aí, e a gente fala que, tem até Freud dizia, né? Que a criança é o pai do homem, né? Com certeza. A criança é o pai do homem, então se a gente consegue tratar bem a primeira infância, se a gente consegue dar um suporte para a criança na adolescência, com certeza ela vai conseguir caminhar com as próprias pernas aí, se tornar bons cidadãos aí para ajudar em qualquer área, né? Seja na área, seja um bom policial, um bom professor, um bom pedreiro, um bom comerciante, um bom prefeito. E essa corrente do bem, né, pastor, que vai passando. E hoje a gente vê o contrário, infelizmente. Né? Até nos preocupa como serão as próximas gerações. Às vezes eu me pergunto, como serão os filhos dos filhos? E aí? Porque se hoje eu tenho uma criança que no 9º ano sai analfabeta, e aí os filhos dos filhos? Se essa criança não teve uma estrutura de educação, como será o filho dela? Será que vai ter essa oportunidade de educação? Será que vai ter uma escola de verdade? Às vezes, preocupação. Preocupação. E o capitão citou um assunto muito importante. Quando fala sobre geração, eu falo que a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho é um legado. O legado, ninguém toma. Você deixou algo que vai permanecer. E eu queria entrar um pouquinho caminhando para o final da nossa entrevista aqui nesse viés de legado. Eu falo que existe até um ditado que tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fracos, tempos
comuns, fracos, produzem homens fracos. Às vezes você passa por dificuldade e aí o homem precisa se levantar. E nós estamos passando por momentos difíceis. Se nós olharmos, aqui, já que nós estamos tratando de escola e de formação escolar, de educação, e esse projeto que o capitão tem de trazer para a nossa região, as nossas escolas, nós precisamos de ter políticas públicas conscientes para melhorarmos a forma e a maneira de atuarmos. E não estou aqui pregando contra diretores de escola, nada disso, até porque eles têm um trabalho árduo e difícil na mão deles. Difícil. Nós conhecemos. Difícil. O senhor conhece, o senhor participa aí de reuniões aí e sabe o tanto que está sendo difícil hoje. Sim. Né? E trazer esse projeto e trazer esse novo viés, alguém fala assim, mas é pouco, mas é um pingo. Sim. É melhor um pingo do que nada. É melhor você oferecer um copo de água para quem está morrendo de sede do que não oferecer nada. Então eu creio que esse trabalho vai ser de muita serventia para a nossa comunidade, para a nossa região. E quando o senhor fala de trazer algo assim, o senhor está pensando em legado não só para a sua família, mas para todas aquelas pessoas que puderem ser atendidas por um trabalho como esse, por uma parceria como essa, que o senhor quer ajudar a trazer para a nossa região. Eu quero aqui te agradecer de coração. Nós nos conhecemos, né, já há muito tempo, né? Mas quando o capitão fala da Escola Cívico-Militar, eu como professor, né, que sou, isso tocou muito meu coração. Eu até pedi para você, falei, capitão, dá para você ficar para uma entrevista só sobre escola? Ele falou, Alexandre, eu falo mais um pouco. Eu falei, porque eu gostaria de esclarecer isso para o nosso público e queria que o capitão aqui deixasse suas palavras finais sobre a escola, suas palavras finais sobre a sua campanha, mais alguma coisa. Fique à vontade aqui para deixar seus esclarecimentos. Tá, pastor, mais uma vez obrigado pelo convite e quero falar para você que está em casa, se você é a favor da Escola Cívico-Militar aqui em Cravinhos ou você de onde está nos assistindo, comente aí, mande para a gente, olha, eu sou a favor, e que você entenda, eu não sei o que te contaram a respeito da Escola Cívico-Militar, mas a Escola Cívico-Militar são os próprios professores que dão aula e é uma gestão compartilhada. Temos militares lá na parte da administração para ter mais civismo e para ter mais ordem, para gerar um ambiente harmonioso para que os professores e diretores consigam trabalhar. Então, viu, pastor, se a gente conseguir mudar a vida de uma criança, uma criança, já é o maior legado, já valeu a pena. Porque é triste a gente ver a situação que se encontra as nossas crianças. E a nossa preocupação, como serão os filhos dos filhos. Sim. Mas não dá para ficar olhando para o passado numa hora dessa. A gente tem que olhar sempre em frente. Então, Cravinhos e as demais cidades da nossa macro-região pode contar com o Capitão Braz para trazer mais escolas cívico-militares para Ribeirão, Cravinhos e toda a macro-região. Se você quer isso para você, quer isso para o seu filho, vote deputado estadual 22090, Capitão Braz, e muito obrigado. Obrigado a você que assistiu esse podcast, obrigado a você que doou o seu tempo, que exercitou a sua mente para uma consciência política muito mais aberta. Está aqui um candidato que tem uma proposta diferente, trazer algo inovador para as nossas crianças, para a população da nossa região. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, fui!